Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de ler uns salmos do número 145, salmos do número 145, versículo 1 até o versículo de número 21. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da sua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e teu domínio estende de geração às gerações. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes darás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Nós fizemos a leitura do Salmo de número 145. A palavra do Senhor no versículo 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende a gerações a gerações. O salmista ele traz uma clareza dizendo que o reino de Deus ele não termina, ele é eterno. E o teu domínio estende de gerações a gerações. Gostaria de convidar todos, nós vamos ter um momento de oração. Quero desejar a todos uma linda noite, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, esteja também sobre o teu lar, esteja sobre toda a sua família. Quero desejar a todas as mães, feliz Dia das Mães, você mãe, você que gerou, você que optou para adotar outro meio, que Deus te abençoe. Todas as mães do Brasil, do mundo inteiro. É uma dádiva, é uma bênção de Deus ser mãe, também ser pai. E hoje foi um dia escolhido para as mães. Na verdade, o Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias é Dia das Mães.
mães que já são avós, mães que já são bisavós, mães que já são tataravós. Deus continue dando sabedoria a todas as mães, graça, força, no nome de Jesus Cristo. Todos que estão entrando agora, meu nome é Pastor Kleber, sou pastor do Ministério Apostólico Aliança. Quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo a esse canal. Nós estamos ao vivo com 2 canais. Hoje nós estamos pelo YouTube e também pelo Facebook. Você que deseja se inscrever no YouTube, se inscreva lá, Ministério Apostólico Aliança, se inscreva no nosso canal. Lá tem bastante conteúdo da parte de Deus para abençoar a sua vida e também a sua família. Então, quero convidar a todos, você que está aí com a sua família, ou mesmo que você que está aí sozinho aí na sua casa ou local de trabalho, está sendo possível participar desse culto. Gostaria de convidar a todos para que possamos ter um momento de oração. Nós vamos orar e em seguida nós vamos estar entrando, ministrando a palavra do nosso Deus. Porque bom é ouvir a palavra de Deus. Bom é se assegurar nas verdades de Deus. Nós vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós louvamos, glorificamos o teu santo nome, que é santo e que é poderoso. Graça nós te damos, ó Deus, por mais um dia. Nós agradecemos ao Senhor pela vida. Nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário, do qual hoje nós temos livre acesso a Ti, ó Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo, do qual foi aquela cruz e ali pagou pelos nossos pecados. Hoje, Senhor, nós podemos ter acesso a Ti em qualquer lugar, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, ó Deus, nós estamos alegres. E assim, ó Deus, nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, que é santo e que é poderoso. E assim dizemos, não há Deus como Tu, não há Deus além de Ti. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que dá a vida eterna. E assim, ó Deus, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, que é santo. Agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pelo pão de cada dia, agradecemos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, agradecemos ao Senhor pelos Teus ricos livramentos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, ó Deus. E assim, ó Deus, com o coração agradecido, nós nos colocamos diante da Tua presença. Também, Senhor, para alcançar do Senhor a Tua misericórdia e o Teu perdão. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Porque, ó Deus, reconhecemos que sem Ti, ó Deus, nada somos. Por isso, ó Deus, nós clamamos pelo Teu perdão, clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Deus, tem misericórdia, porque até com os nossos pensamentos nós temos falhado, Senhor, para contigo, para com o nosso próximo, Senhor. E assim, ó Deus, reconhecemos as nossas falhas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, rendemos os nossos corações ao Senhor, para alcançar a Tua misericórdia, o Teu perdão. Porque a Tua palavra diz, se confessarmos os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e de toda injustiça. E assim, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado, estamos diante da Tua presença. Porque a Tua palavra nos ensina que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Tem misericórdia, Senhor. Assim como o salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque contra Ti, somente pequei. E assim, Pai Santo, Pai querido, reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, reconhecemos, ó Deus, que nós somos pecadores, e assim carecemos da Tua graça e também
da tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, nesse instante também quero orar por todas as mães espalhadas sobre toda a face dessa terra. Mães, heroínas, mulheres valorosas, ó Deus, que o Senhor alcança cada mãe, fortalecendo aquela que gerou no dia de hoje, ou aquela que já até vó, bisavó, tataravó. Alcança essas mulheres, ó Deus, dando graça, dando sabedoria, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Assim rogo ao Senhor pela família brasileira, pela família, Senhor, por todo esse mundo. Que, Senhor, a tua presença, Senhor, venha adentrar em cada lar, em cada família, para que haja paz, ó Deus, nas famílias, para que haja, Senhor, a tua presença, a direção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família. Deus, em nome de Jesus, quero orar também, Senhor, por toda essa situação, Deus, que nós temos passado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Deus, a minha oração, Deus, que Senhor, a humanidade, ó Deus, venha se apegar com o Senhor. Que todos os seres humanos, ó Deus, venha reconhecer que só o Senhor é Deus. E que assim, ó Deus, todos sejam fortalecidos em Ti. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Visita, Senhor, aqueles que estão nos presídios, orfanatos. Aqueles que, ó Deus, não têm moradia, estão nas ruas. Ou seja, a sua morada, o seu lar é a rua. Deus, também os órfãos, ó Deus, os desamparados, alcança todos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. A cada vida, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tamanho, ó Deus, é o teu amor para com a humanidade. Assim, o Senhor prova o teu amor para conosco quando o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E assim, ó Deus, o Senhor provou o teu amor para com toda a sua criação. Deus, e assim, ó Deus, eu oro para que todas essas pessoas nos hospitais, onde elas estiverem, recebam a visitação doce do teu Espírito Santo. Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desesperados, meu Deus, que o Senhor visita agora, fortalecendo. E aqueles, ó Deus, que estão, meu Deus, desprovidos, Senhor, do alimento. Deus, eu quero te louvar porque nesse meio, ó Deus, dessa situação que nós temos passado no mundo, Senhor, muitos têm se levantado, Senhor, para ajudar o próximo, para levantar as mãos e ajudar. E que essas ajudas, ó Deus, de alimento, ó Deus, chegam, Senhor, para esses, ó Deus, que não têm o que comer. Que, ó Deus, não venha faltar, Senhor, para nenhuma vida, Senhor, no nome de Jesus, o alimento. Deus, eu também peço, Senhor, por todos os governantes, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Que o Senhor dê sabedoria a esses homens, que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus. Que eles venham, ó Deus, ter, ó Deus, o seu governo, ó Deus, debaixo do governo do Senhor. Sendo eles assim, ó Deus, dirigidos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Porque só o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor esquadrinha os corações. E assim eu oro pelos governantes, ó Deus, para que, ó Deus, eles venham estar sensíveis e sejam homens e mulheres conduzidos pelo Senhor. É no nome de Jesus que eu peço. Deus, eu oro, Senhor, para que aqueles que estão com os corações enfurecidos, pensando, ó Deus, em cometer, ó Deus, algum mal contra alguém, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o que está, ó Deus, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, eu repreendo todo o mal que está induzindo essa pessoa a matar, a cometer, ó Deus, algum tipo de crime, Senhor, de maldade contra alguém. Deus, eu oro, ó Deus, para que toda ação do mal, Deus, seja repreendida, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa. O coração dela, ó Deus, está possuído de ódio, de amargura, de violência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse coração, Deus, venha se render a Ti, ó Deus.
se render a Ti. Que esse coração seja transformado e moldado, Senhor, pelo Senhor. Porque só o Senhor tem poder para transformar o coração do homem. Só o Senhor tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque, ó Deus, quem é o homem para querer mudar o homem? Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem poder para convencer, para mudar e para transformar. Transforma-se essas vidas. Transforma-se os corações, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. E aonde estiver, ó Deus, alguém, ó Deus, que já entregou o coração a Ti, espalhado, ó Deus, sobre toda a face dessa terra, clamando, invocando o Teu santo nome, como um momento como esse, quase chegando às 19h20, horário de Brasília. Quantos, ó Deus, estão nesse momento, ó Deus, adorando, bendizendo, glorificando o Teu santo nome. Sê com o Teu povo, Senhor. Fortalece o Teu povo. Sustenta o Teu povo, ó Deus. Continue alimentando o Teu povo, livrando o Teu povo de todo mal. Deus, que a igreja do Senhor, continua, Deus, sendo, ó Deus, um povo, ó Deus, meu Deus, que dê lugar ao Teu Espírito Santo, para que mais vida, Senhor, venha conhecer ao Senhor. Fortalece, ó Deus, o Teu povo, homens e mulheres, ó Deus, que, ó Deus, têm se esforçado para levar as boas novas de salvação para os perdidos, para os desamparados, ó Deus. Porque, ó Deus, só a Tua palavra, sim, ó Deus, traz paz. A Tua palavra, Senhor, traz força. A Tua palavra, ó Deus, traz consolo e transformação. É a Tua palavra, Senhor, que nós precisamos. É a Tua palavra, Deus, que nós queremos estar pautados, arraizados, Senhor, fortalecidos, ó Deus, na Tua palavra. Deus, a Tua palavra também fala sobre os sinais, ó Deus, dos fins dos tempos. E assim, ó Deus, os sinais, ó Deus, estão aí, ó Deus, sendo vivenciados por todos. Porque, ó Deus, a volta do nosso Senhor está próxima. E assim, ó Deus, a igreja esteja preparada, Senhor, para a volta do Senhor. E assim pregando, ó Deus, com ousadia, Senhor, a Tua palavra, para que mais e mais pessoas venham fazer parte, Senhor, do povo do Senhor. Deus cura, liberta, transforma, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Visita também todas as criancinhas, ó Deus, as crianças, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que certa vez o Senhor disse assim: deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E assim, ó Deus, que as crianças, ó Deus, venham, meu Deus, louvar ao Senhor. Assim os adultos, os anciões, ó Deus, prestar culto ao Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, assim eu estou orando. Meu Deus, que a Tua presença vai reinando, ó Deus, na vida e nos corações de cada um, ó Deus, que estão conectados, ó Deus, nessas redes sociais, pelo YouTube, também pelo Facebook, que cada lar, cada visita, cada lar, cada coração receba, Senhor, a visita do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha governar e reinar esses corações, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Deus, alguns, ó Deus, estão passando por grandes tribulações, situações, ó Deus, onde leva muitos, ó Deus, a pensar, ó Deus, até desistir da vida. Mas eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja tocada e ela venha entender, ó Deus, o quanto, ó Deus, a vida é preciosa. Preciosa é a vida. Que cada pessoa, Senhor, venha valorizar a vida, Senhor. Valorizar, Senhor. E assim, ó Deus, nós rendemos graça, Senhor. Rendemos, ó Deus, e nos colocamos, ó Deus, nos rendemos a Ti de todo o nosso coração. Pai, assim foi os antigos, ó Deus. Assim eles alcançaram vitória pela fé. E que, ó Deus, a nossa fé esteja em Ti, Jesus, que é autor e consumador da nossa fé.
Que o nosso coração, que a nossa confiança esteja no Senhor, no nome de Jesus Cristo. São muitos, ó Deus, que estão, meu Deus, participando agora ao vivo desse culto. Outros, ó Deus, vão ter oportunidade de, ó Deus, meu Deus, participar da gravação, ó Deus, que está sendo feita desse culto. Que esses também, ó Deus, sejam visitados poderosamente, restaurados, no nome de Jesus. Deus derrama, Senhor, continue derramando as tuas ricas bênçãos. E assim eu oro também, ó Deus, pelo um avivamento espiritual no Brasil e no mundo. Um avivamento espiritual, Senhor. Deus, aviva o teu povo, aviva as famílias, que as pessoas, ó Deus, venham voltar os seus olhos para o Senhor. Que as pessoas, ó Deus, venham depositar o coração em Ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Continue, ó Deus, fortalecendo. Continue, ó Deus, dando livramento, ó Deus, no nome de Jesus. Quem sabe, ó Deus, essa pessoa que está me vendo e ouvindo agora essa oração, já está com seu coração desanimado, pensando, ó Deus, quem sabe dar cabo da vida. Mas eu oro, Deus, para que esse espírito de suicídio não venha tomar conta dessa pessoa. Deus, assim eu profetizo sobre a vida dessa pessoa, a vida do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Continue, ó Deus, visitando a todos. Esse é meu pedido, ó Deus, no nome precioso de Jesus Cristo. Visita a todos, ó Deus. Assim eu te peço, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, minhas queridas, boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja também sobre a sua família. Mais uma vez, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus assim continue abençoando, guardando e dando sabedoria a todas as mamães. Meus queridos, nós estamos ao vivo por 2 canais, pelo Facebook e também pelo YouTube. Dará tempo de você convidar amigos, parentes, conhecidos para ouvir a palavra de Deus. Porque nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins. Muito se apega, as pessoas têm se apegado a muito às notícias ruins, onde pessoas estão tendo colapso, entrando em colapso, medo de sair, medo de ir ao mercado comprar algo para a sua necessidade física. Mas eu quero encorajar vocês que em Cristo Jesus há esperança para tudo isso que nós estamos passando. Então, convido os seus amigos, parentes, ligue para eles, mande uma mensagem dizendo, pastor Kleber vai trazer uma palavra da parte de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Porque o próprio Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Então, bom é ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, minhas queridas, convide também as crianças, os pequeninos, que a palavra de Deus também é para as crianças. Então, reúne a família aí na sala da sua casa, onde você estiver, um lugar propício para você. Coloque as crianças aí do lado também. Fala para elas que depois da ministração da palavra, assim elas podem brincar, mas que possamos dar prioridade em ouvir a voz do nosso Deus. Então, tanto para os anciões, os adultos, os jovens, as crianças, assim é a palavra de Deus. Quero convidar a todos a abrir suas Bíblias. No livro de Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus.
Eu não só parabenizo as mães que geraram, aquelas que adotaram, aquelas que... mas também as mães espirituais. Mães que geraram filhos espirituais para a glória do nosso Deus. Mulheres que pregaram o Evangelho, foram vasos, instrumentos de Deus para que outras pessoas pudessem ser geradas no mundo espiritual. Pessoas assim, do qual renderam seus corações a Jesus Cristo. A essas mães também, quero também parabenizar e desejar Feliz Dia das Mães. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6. Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Glória a Deus. Diz assim, meu querido, minha querida, a palavra de Deus. Você não fica preocupado, não, eu estou olhando aqui e ali, porque nós estamos em 2 canais, nós estamos pelo Facebook e também pelo YouTube, para poder, assim, servir melhor ao povo do Senhor. Mateus, capítulo de número 6, versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê que está oculto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas nos livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre, você diz aí na sua casa, amém. Meu querido, minha querida, coube a Deus assim que ministrasse essa palavra no dia de hoje. E uma passagem muito conhecida de todo o povo brasileiro, vários lugares, em todas as nações, é muito conhecido essa oração. Muitos intitularam essa oração como a oração do Pai Nosso. Colocaram esse título a essa oração, a oração do Pai Nosso. Você vai em muitos estabelecimentos comerciais, até numa escola, numa faculdade, você vê um cartaz com essa oração. Está em Mateus e também no livro de Lucas. E o título é a oração do Pai Nosso. Muitos têm essa oração como se fosse um amuleto para expulsar o mal olhado,
ou os maus fluidos. Mas, na verdade, com base na Bíblia Sagrada, a verdade é que no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele dá uma explicação sobre o dar a esmola, sobre a esmola. Jesus ele ensina também sobre o jejum e também ele ensina sobre a oração. No livro de Lucas, quando Jesus tinha terminado de orar, os discípulos se apresentaram e falaram para ele: Mestre, nos ensina-nos a orar. Foi através dessa pergunta, porque, meu querido, minha querida, bom é fazer perguntas a Deus. Deus está sempre preparado para nos responder as coisas segundo a vontade dele. Deus quer que nós aprendamos a sua vontade e a sua palavra. E os discípulos falaram para Jesus ensinar eles a orar, assim como João Batista tinha ensinado seus discípulos. E Jesus começou a explicar, ensinar a oração. Primeiro versículo dizendo assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Jesus já ensina os discípulos que quando nós nos portarmos, nos colocarmos diante de Deus, nós podemos chamar Deus de Pai. Isso é uma graça grandiosa. Chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estás no céu. Ou seja, esse Pai está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Então, meu querido, minha querida, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, não que Jesus estava dizendo para os discípulos que essa oração ela deveria ser repetida. Porque o próprio Jesus, gostaria que depois vocês lessem com calma, o capítulo 6 de Mateus, o próprio Jesus, ele censura a questão de fazer orações repetitivas. E aqui é um modelo, Jesus ele dá um modelo, ele oferece um modelo de oração. Não que essa oração ela tem que ser repetida. Muitos vão em alguns lugares e falam assim, para dar tudo certo, você tem que fazer a oração do Pai Nosso tantas vezes. Não é isso. Não é isso que Jesus estava ensinando. Aqui é um modelo de oração. Um modelo. E aqui Jesus, porque os discípulos observando Jesus, os discípulos notaram que Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, sendo Deus, ele tinha o hábito de orar. E Jesus, ele ensinou isso a respeito da oração, a importância de orar, de falar com Deus. Porque o meio do qual eu e você possamos falar com Deus, Criador, é por meio da oração. Então, a forma de falarmos com Deus é conversando com Ele. O que é oração? É um diálogo com Deus. Assim como você conversa com seu pai, ou com sua mãe, com seus irmãos, seus amigos, você gosta de dialogar com as pessoas que você ama, conversar, e ali se passa horas, tempos conversando com a pessoa amada. Assim também tem que ser a nossa vida para com Deus. Nós devemos conversar com Deus, falar com Deus, abrir nosso coração a Deus. Não só nos portarmos a Deus no intuito de pedirmos alguma coisa, só de pedir, mas também de louvar o nome santo do Senhor, de reconhecer Deus, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Então é necessário esse diálogo por meio da oração. E a oração eficaz é a oração do qual
também nos baseamos nas Escrituras. Quando nós oramos a palavra, porque a palavra de Deus, ela é cantada, ela é orada, ela é pregada. Aqui é a bússola, ou seja, o manual para as nossas vidas. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, muito se vê no Velho Testamento, quando o povo ele transgredia as leis de Deus, corrompia, ou seja, virava as costas para Deus, e assim eles, por a sua escolha de virar as costas para Deus, assim eles arcavam com as suas escolhas, e ali o que vinha sobre eles era dor, que eles faziam para voltar para Deus. Eles oravam, ali orando, se baseando na palavra de Deus. Porque o Salomão, quando ele acabou de construir o templo, ele fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, quando o teu povo transgredir as tuas leis, os teus caminhos, mas se eles voltarem, ou seja, orarem nessa casa, ou se eles estiverem distante, mas assim eles levar os olhos em direção a essa casa, que o Senhor assim perdoa o pecado do seu povo. Então, meu querido, minha querida, é por meio da oração. É por meio da oração que nós temos um diálogo saudável com Deus. Não precisa de falar palavras bonitas, mas o que Deus quer é a sinceridade do meu e do seu coração. Pessoas às vezes passam horas orando, falando palavras bonitas, mas na verdade o coração está cheio de violência. O próprio Jesus ele ensina que desceram para o templo para orar um fariseu e um publicano. E quando eles desceram ali, o fariseu ele se pôs a orar a Deus e dizia: Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo aquilo que possuo, jejuo 3 vezes por semana, não sou como esse publicano. O publicano, por sua vez, a Bíblia assim relata, diz que ele nem sequer assim olhava para o alto, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou assim: qual desses foi justificado? Aí eles falaram: o publicano. Porque Jesus falou: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, nossa oração tem que ser uma oração sincera. Uma oração sincera, verdadeira. Não precisa de lindas palavras, mas a sinceridade do coração. Que Deus ele não está focado no exterior do homem, mas no interior, o que está em nosso coração. E se o coração está tomado de raiva, de ódio, assim nós devemos ser verdadeiros com Deus e expressar isso ao Senhor, confessando, clamando pela misericórdia dele. Pois bem, meus queridos, o tema de hoje é esse: venha o teu reino. Se possível, fala para a pessoa que está aí pertinho de você: venha o teu reino. Então nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. O reino. Muito se fala de governo. O que é o reino? O reino é um governo. Eu notei aqui, são 5 tópicos importantes que nós vamos falar no dia de hoje. Primeiro, Jesus ensina os discípulos a orar. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, o que o reino de Deus não é. Quarto, quem não herdará o reino de Deus? Quem não vai entrar lá? Quinto, como entrar no reino de Deus?
Mais uma vez, dá para você anotar aí, pegar um papel, uma caneta. O tema é Venha o Teu Reino. E assim nós vamos abordar 5 tópicos importantes. Primeiro, Jesus ensina os discípulos a orar. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, o que o reino de Deus não é. Quarto, quem não herdará o reino de Deus? Quinto, como entrar no reino de Deus. Aqui, o primeiro tópico, Jesus ensina os discípulos a orar. Assim, Deus nos deu a graça já para explicar para o amado, para a amada, a questão da oração. E assim nós já abordamos, já que Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus abordou para os discípulos a importância de orar sempre e não esmorecer. Jesus ele contou uma parábola que está lá em Lucas 18. E ele fala que uma viúva, ela estava com uma causa para ser julgada e havia naquela cidade, ou seja, na mesma cidade, havia uma viúva e também um juiz. Mas a Bíblia relata ali a história, a parábola relata que o juiz, ele não temia Deus e também não respeitava os homens. Mas aquela mulher, ela ia ter de contínuo aquele juiz para que ele julgasse a causa daquela mulher. E por ele insistir tanto, ele assim ouviu aquela mulher, julgou a causa daquela mulher, dizendo, ele mesmo dizendo, mesmo que não tema a Deus, não respeita aos homens, mas todavia, como essa mulher me molesta, me importuna muito, eu vou julgar a causa dessa mulher. Ou seja, Jesus, ele frisa ali o dever de orar sempre e não esmorecer. Orar, insistir, ou seja, aquela mulher insistiu até a causa dela ser julgada. Ou seja, Jesus nos ensina que nós devemos ter uma vida de oração, insistir na oração. Jacó, a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo, ele insistiu. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, orando, que assim nós alcançamos a vitória no nome de Jesus. Mas a verdade é que ninguém sabe orar. Meu querido, ninguém sabe orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o próprio Deus que, quando nós nos colocamos a orar e falar com Ele, ou seja, é o Espírito Santo que conduz a oração, nos ensina, porque nós não sabemos orar. Então, segundo tópico, o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um lugar. O reino de Deus não é apenas um lugar. É um estado de imensurável bem-aventurança. É um estado de imensurável bem-aventurança, ou seja, felicidade, que é bem-aventurança, felicidade suprema. Não pode ser limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. Não é igual os países têm a sua demarcação, suas fronteiras. O reino de Deus não é assim. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então, eu gostaria de convidar o senhor, a senhora, a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E assim, o reino não pode ser limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. Lucas 17, capítulo 17, versículo de número 20. Lucas, capítulo 17, versículo de número 20. Diz assim:
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então você já aprendeu aí que o reino de Deus não tem uma aparência exterior, não é visível. Não é visível. Então ele não é visível. 21. E nem dirão ele ou aqui, ou ele ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então é bem claro que o reino de Deus é invisível. E o próprio Jesus já afirma que o reino de Deus está entre vós, pela pessoa de Jesus Cristo. E assim que Jesus estava orientando aqueles homens. Então ele não é visível, e também não tem espaço, nem tempo. Ele é invisível. E ele está entre nós. O reino de Deus. Tópico 3. O que o reino de Deus não é? O que o reino de Deus não é? Gostaria que você, que está com a sua Bíblia aí, abrisse no livro de Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo de número 14. Aos amigos que estão chegando agora pelo YouTube ou Facebook, boa noite, que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus, assim, conduz a sua vida e também toda a sua família. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 17. O que não é o reino de Deus? Nós aprendemos que o reino de Deus, ele está em todos os lugares. O reino de Deus, ele não é visível, ele é invisível. Mas o que não é o reino de Deus? Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o que ele é? Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E qual é a prioridade que se deve dar a esse reino? Está lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, diz assim: e buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos, houve Paulo orientando a igreja de Romanos, porque houve um debate, uma preocupação sobre a questão do alimento. E Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, ele fala sobre não andar ocioso por coisa alguma. Muitas são as pessoas que estão andando ociosas. As pessoas estão preocupadas no que vão comer, no que vão vestir e no que vão beber. Uma preocupação, o que é ansioso? É preocupação excessiva. As pessoas estão preocupadas. Não é assim? As pessoas estão indo no mercado, estocando comida dentro das suas casas, de medo, de preocupação. E Jesus falou para não andar ansioso, não andar preocupado. Ansiosidade pela vida, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber. Jesus, no versículo 33 do Mateus 6, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, minha querida, quando a pessoa se coloca em priorizar, em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar,
essas coisas, ou seja, as coisas básicas, as coisas necessárias para a nossa sobrevivência aqui nessa terra, Deus, ele garante. Deus não está dizendo, meu querido, tem que tomar cuidado com esse versículo. As pessoas não interpretarem errado. Nós temos que, primeiro, ver o contexto. Que se alguns pegam esse versículo isolado, é como se buscar o reino de Deus, Deus assim irá prometer, Deus vai dar para a pessoa grandes riquezas dessa terra. A pessoa será milionária. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que os cuidados necessários para o corpo, para a nossa sobrevivência, para a nossa vida aqui na terra, ou seja, o próprio Deus, ele garante. Mas primeiro ele está dizendo, buscai em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas, pastor Cléber? O contexto está dizendo sobre o que é todas essas coisas? O comer, o vestir e o beber. Então, se a pessoa busca, prioriza o reino de Deus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o Deus desse reino, o Deus que governa, o Deus que reina, as coisas para a nossa vivência aqui nessa terra, Deus assim, ele garante. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 4 diz assim, quem não herdará o reino de Deus? Aprendemos que o reino de Deus, ele não vem com aparência física, você não vê. Ele não tem espaço de tempo. Ele é invisível. E também o que o reino de Deus não é, e a sua prioridade também nós abordamos. Que o reino de Deus ele não é comida e bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós devemos priorizar esse reino, buscando ele, em primeiro lugar. E depois, quais os que não vão herdar esse reino? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9. 1 Coríntios, dá aí para chamar a família, os amigos que estão aí perto de você, para fazer, acompanhar também essas leituras, esses versículos que estão sendo citados, você também pode estar anotando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo de número 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, os injustos não herdarão o reino de Deus. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, amor excessivo ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os que não vão herdar o reino de Deus são essa lista aqui de pessoas, ou seja, a Bíblia cita como os injustos não herdarão o reino de Deus. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Mas o tópico de número 5
entrar no reino de Deus? Não que essa lista que eu citei ao fim, não, a solução. E como entrar no reino de Deus? Jesus, Deus, ele traçou um plano de salvação para a humanidade. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus, assim, lá atrás, já tinha traçado lá na frente o plano de salvação. Salvação para toda a humanidade. Porque a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus. Que não havia nenhum justo sequer. Ou seja, eu e você, meu querido, a raça humana já estava condenada para a perdição. Mas Deus, que é um Deus amoroso, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, faltou palavras para o escritor, então ele colocou tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano de salvação, de redenção para a raça humana, é por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está lá em está lá em Romanos e também nós vamos também ler em João. Ou seja, o plano de salvação. E para isso, a pessoa ela precisa passar pelo novo nascimento. A pessoa não é assim para uma... nós muitos falamos em família, para uma pessoa fazer parte da família, ela tem que ser gerada. O filho, ele tem que ser gerado. E assim também, para fazer parte da família de Deus, a pessoa ela tem que ser gerada. Ela tem que ser gerada, tem que nascer de novo. Está lá em livro de João, ele trata sobre isso. João capítulo 3, ele fala sobre o novo nascimento. Que nós nascemos, estamos aí vivos, mas a Bíblia está relatando sobre um novo nascimento, uma mudança de vida. Está lá em João, capítulo 3, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui o texto narra que Nicodemos, um dos chefes da lei, foi procurar Jesus. E ele ficou maravilhado pelos sinais que Jesus ali estava fazendo. E Jesus falou sobre ele essas coisas. O versículo 3:1 diz assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus. E disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então ele estava preocupado ali com os sinais. Mas olha o que Jesus faz. E responde Jesus: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aonde ele fica assim, sem explicação. Mas como que pode, eu sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aí Jesus está falando aqui não do nascimento físico, mas do nascimento espiritual em Deus. É isso que
A humanidade precisa nascer de novo. A resposta para tudo que nós estamos passando, coisas que virão, é a pessoa nascer de novo. Porque quando a pessoa ela nasce da água e do Espírito, ou seja, ela faz parte da família de Deus. Muitos dizem, eu tenho Deus no coração, eu tenho Deus no coração. Mas a verdade é, essa pessoa, ela passou pelo novo nascimento. E como, pastor Cléber, adquiriu o plano de salvação? Está lá em Romanos. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. E é simples. A pessoa, ela fazer parte do reino do Senhor. Ela ter um relacionamento com Deus. É simples. As pessoas acham que é pela religião, por isso, por aquilo. Não. Olha que fala aqui em Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Fala sobre aqui a importância do plano de salvação, como a pessoa faz para que Jesus venha reinar, governar a vida dela. Porque o tema que nós estamos falando no dia de hoje é sobre o reino. O que é um reino? Um governo. Por que as pessoas têm sofrido? Porque as pessoas ouvem falar de Deus. Uma coisa é ouvir falar de Deus. Outra coisa, ou seja, está sobre os moldes, ou seja, sobre o governo de Deus. Eu não estou falando do governo humano. O governo humano tem seus pontos positivos e muito negativo. Porque um governo humano é falho. Mas do governo de Deus, não. Ele é perfeito. E como que Deus vai governar a pessoa? Quando a pessoa ela entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa ela tem que estar no templo, na casa de oração, todos os dias, ou pagando penitência, fazendo sacrifícios em vão. Não. É permitir que Deus, assim, dirige suas vidas. Está sobre o governo de Deus. Está sobre, ou seja, a palavra de Deus, o domínio de Deus. E lembrando, o governo de Deus não é um governo carrasco. Deus é bom, a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é bom. Mas as pessoas, por o seu orgulho, as pessoas por causa da vaidade, as pessoas do qual elas estão escravizadas no pecado, pessoas que querem ser controladas, ou seja, elas mesmas querem controlar suas vidas, elas estão sofrendo. Elas estão sofrendo. Mas para ter alegria, paz no Espírito Santo, ou seja, nós devemos estar sobre o governo de Deus. É o governo de Deus. Essa situação que estamos passando aí, dessa enfermidade, desse vírus que tem se alastrado às nações inteiras. Na verdade, algumas coisas acontecem de âmbito mundial ou local, tem coisas que é o inimigo, Satanás. Tem coisas que o próprio Deus permite. Por que, pastor Cleber? Deus é ruim? Não. Não é que Deus é ruim. É que as pessoas têm virado as costas para Deus. É que as pessoas estão, ou seja, contra o governo de Deus. Não é assim um governo humano, quando o governo humano ele faz alguns tipos de lei e a população às vezes não aceita, sai nas ruas e faz aquelas algazadas, ou seja, se levanta contra o governo, mas o governo de Deus é diferente, é perfeito. Ou seja, nós não podemos ser rebeldes ao governo de Deus, ao governo divino, porque ele é perfeito. E assim, esse governo que é invisível, mas está entre nós. Nós precisamos, nós devemos, ou seja, ser conduzidos pelo governo de Deus. Que Deus é o rei.
Deus é soberano, ele reina. Nós não falamos ali na leitura de Mateus, que é muito intitulada a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, por que então as pessoas fazem essa oração? E muitas vezes fica repetindo essa oração. Repete, não estou entendendo. Da boca para fora. Como que podemos dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Muitas vezes não é a vontade de Deus que tem prevalecido na nossa vida, na nossa família, nos nossos projetos. Muitas vezes é nossos projetos, mas não é os projetos que Deus tem para nós. E Deus, assim, preparou esse dia, meu querido, minha querida, você que está no YouTube e você que está pelo Facebook, para ouvir essa palavra. É o reino de Deus que tem que governar nossas vidas. É o reino de Deus. Porque se a humanidade, ou seja, se as nações, chefes de nações, chefes de família, se submetesse a esse reino, melhor seria a vida de todos nesse planeta. Mas é porque muitos não aderem a esse reino. Tem esse reino como se fosse um reino chato. Aí muitos falam, não é bem assim, não. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus está baseada nas escrituras sagradas. Que adianta eu ficar falando desse reino, vem esse reino, mas a vontade, que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está baseada na Bíblia Sagrada. Nós devemos andar conforme está escrito no livro dessa lei. Certa vez, Deus falou para Josué, porque Moisés havia falecido e Josué sumiu o posto, ou seja, de estar à frente do povo de Deus. E Deus falou, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. A Bíblia Sagrada é o manual para nossas vidas. Não adianta as pessoas falarem, não é bem assim, não é bem assim sim. É a Bíblia, Deus deixou as escrituras, ou seja, a palavra dele para nós lermos, entendermos e aplicar nas nossas vidas todos os dias. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de relacionamento com a família, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala como relacionar com os governantes humanos, a Bíblia fala de relacionamento de patrão e empregado, a Bíblia também relata a importância dos estudos, da escola, da faculdade. A Bíblia relata, mas o ápice de tudo é a eternidade com Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, você pode ter uma vida de grande sucesso aqui nessa terra, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o ápice de tudo, ou seja, o plano de salvação, a prioridade do plano de salvação, ou seja, desse reino, é a eternidade. Porque, meu querido, o ser humano é um espírito em nós. E quando nós morremos, ou seja, o homem é eterno. Mas aí a escolha nossa é aqui, nessa vida. Se vamos para uma eternidade com Cristo, ou uma eternidade sem Cristo, que é um sofrimento. Então as pessoas ficam preocupadas com esse vírus. Sim, é algo preocupante. Mas o preocupante mesmo é partir dessa terra, partir dessa vida, sem Jesus Cristo. A Bíblia fala que a pessoa que não entrar, ou seja, a pessoa que não está com Deus, a pessoa que não confessar a Deus, a pessoa que não estiver com Deus, e ela partindo, ela irá para um lugar de tormento. Estará com Satanás e os anjos, sendo atormentado para a eternidade. Então, meu querido, minha querida, a vida nós não se encerra somente aqui. A carne, sim, essa matéria nossa, sim. Do pó nós viemos, do pó nós vamos retornar. Mas o nosso espírito. Então, a nossa atitude tem que ser
feita hoje, de fazer parte da família de Deus. Porque uma coisa é, se a pessoa não falece pelo Covid-19, ela vai falecer por outro tipo de enfermidade, ou um acidente, dormindo alguma coisa. Ou Jesus vai vir antes e busca a igreja. Mas todos nós, se Jesus não vier antes, todos nós, aqui essa geração, vai falecer, vai morrer de alguma coisa. Então nós não devemos temer a morte. Porque quando a pessoa ela nasce de novo da água e do Espírito, uma coisa é gerada nela, ela não teme a morte. O homem, a mulher de Deus, não teme a morte. E as pessoas estão com medo, as pessoas estão temerosas. Ruim é partir sem Deus. E Deus está convidando você que está me vendo e me ouvindo aí pelo YouTube e pelo Facebook. Preste atenção. Nós não temos o controle da vida em nossas mãos. Deus está nos dando oportunidade hoje. Deus está te dando oportunidade hoje. Você que desviou dos caminhos do Senhor, volte. O Pai está te esperando. Você que tem vivido uma vida, fazendo as vontades do seu coração, da sua carne, existe um Pai. E Ele está te esperando. E é simples. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é duas coisas. Primeiro, a pessoa ela tem que fazer uma confissão. Confessar Jesus Cristo. E outra, ela tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, é confessar e crer. Confessar e crer. Vou ler mais uma vez, Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crês, ou seja, no coração. O acreditar vem do coração. Crês que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quem herdará o reino de Deus? Aqueles que entregaram as suas vidas, o controle de suas vidas a Jesus Cristo. Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Creram em seu coração que Jesus Cristo, assim, o ressuscitou dos mortos. Então é essa, meu querido, minha querida, a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Não fique pensando que fazer parte de uma instituição religiosa você está salvo. Não. A salvação vem por Jesus Cristo. O caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Pastor Kleber, o que eu devo fazer? Arrepende seu pecado. Confesse seu pecado a Deus. Confesse que você é um pecador. Nós somos pecadores. Nós vivíamos uma vida contra o governo de Deus. Rebeldes às leis de Deus. À palavra de Deus. E Deus, assim, está chamando muitos no dia de hoje para fazer parte desse governo. Esse governo eterno. O governo de Deus, que é perfeito. Não que você, meu querido, minha querida, não vai ter labores, não vai ter provações, não vai ter angústias nessa vida.
Vamos passar, mas a paz de Cristo vai reinar em nossos corações. Como o mundo que está assim, sem direção, os governantes não sabem o que faz. Um fala uma coisa, outro fala outra. Por quê? Está faltando o governo de Deus. A palavra de Deus. E Deus quer governar a sua vida. Tendo vírus ou não, sendo rico ou pobre, não importa. Amarelo ou vermelho, Deus não faz acepção de pessoa. Deus já preparou um lugar para nós. Muito se vê nas redes sociais, hashtag fique em casa. Sim, é importante porque nós também, a Bíblia também nos ensina que nós devemos ser prudentes. Não podemos também tentar a Deus. Ah, eu tenho Deus, eu entreguei minha vida a Deus, eu vou sair pura. Não, não é assim. Temos que ser prudentes. Mas uma coisa Jesus nos ensinou, que ele foi preparar um lugar, já tem um lugar preparado para mim e para você. E não é aqui, meu querido, minha querida. Não queira ficar estabelecendo coisas nessa terra. É passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Deus já tem um lugar preparado para mim e para você, na glória, fazendo parte, estando ali no reino de Deus. O reino de Deus está em nós, nosso coração. Mas há um lugar celestial, um reino celestial. Deus já preparou para nós. E ali está preparadinho para nós. Basta o quê? Andar no reino de Deus. Seguir esse reino. Em obediência à palavra do nosso Deus. Amém, meu querido? Então, você que entendeu essa palavra, nós falamos sobre o reino de Deus, que não é visível, é invisível. Pastor, mas então esse reino só vai se manifestar quando eu for para o céu? Não, ele já está manifesto aqui na terra, para aqueles que entregarem a vida a Jesus Cristo. Ele é real, ele não é visível, mas ele é real, está em nosso meio. Ou seja, o Deus quer governar, onde que Deus quer governar? No meu e no seu coração, meu querido. É onde Deus quer governar, os nossos corações, o nosso ser, nossos pensamentos. Mas para isso, a pessoa ela precisa de nascer de novo, da água e do Espírito. Então eu quero convidar você, ver você só um mero religioso, ouve pregações de um, de outro, até escuta louvores, mas na verdade sua vida não foi transformada. Porque você ainda não confessou a Jesus Cristo seu coração. Não se dispôs a fazer parte desse reino. E Deus está te dando a oportunidade no dia de hoje. Reúne a sua família. Você que distanciou dos caminhos do Senhor, Deus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, Deus também está te esperando. Então, faça essa oração comigo. Você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, ou você que quer retornar aos caminhos do Pai, faça essa oração comigo. Eu vou orar, você repete essa oração. Depois dessa oração de entrega, eu vou orar também por todas as famílias, eu vou orar por alguns pedidos de oração que mandaram aqui no Facebook, também no YouTube, mas eu gostaria que todos priorizassem as coisas espirituais, porque elas são eternas. O reino de Deus, a sua salvação, a sua vida é importante aos olhos do Pai. Então você que vai fazer essa oração, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador
Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Senhor Deus, eu convido agora Jesus Cristo para reinar em meu coração. Confesso que Jesus é o Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a Ti por inteiro, reconhecendo todos os meus pecados. E assim, eu te confesso, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu que me afastei dos seus caminhos, eu retorno agora para os teus braços, confessando o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Graças a Deus. Você que fez essa oração, creio que se você fez de todo o seu coração, sem vergonha nenhuma das pessoas que estão do seu lado, mas você fez de todo o seu coração, creia que nesse momento você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Já deu um dos primeiros passos. Você faz parte da família